O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, as nossas vibrações, para que possamos receber o concurso dos guias e mentores espirituais que nos recebem nessa casa. Nós pedimos a Francisco de Assis, as falanges brancas do universo, a Miguel Arcanjo, por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Rogamos ao nosso guia-chefe, o Caboclo Tupinambá, e aos orixás da nossa casa, para que possamos receber o concurso e as energias necessárias para resolvermos, ou pelo menos amainarmos, muitos dos nossos problemas. Queremos te pedir, Senhor, nossos irmãos sofredores desse planeta, por todos os que estão envolvidos em crimes, vícios, que atravessam processos obsessivos, doenças do corpo e do espírito, que os trabalhadores do mundo maior possam amparar esses irmãos nas suas dificuldades. Queremos te pedir também, Senhor, pelas crianças do nosso planeta, especialmente as que sofrem abusos, explorações, maus tratos, que estão abandonadas, desamparadas, as que sofrem os horrores das guerras que assolam ainda o nosso planeta. Queremos te pedir também pela paz do nosso planeta, entre povos e nações, entre governantes e governados, pela paz entre os líderes religiosos e seus seguidores, que esses líderes políticos e religiosos possam escutar o chamado da centelha divina que habita todos nós, seres da criação, e possam priorizar a fraternidade e a igualdade entre todos nós que somos filhos do mesmo Pai. Somos todos pacientes e alunos dessa escola, desse hospital, que é esse planeta que nos dá essa oportunidade de remissão e evolução. Queremos te pedir também, Senhor, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos os companheiros que colaboram e ajudam a manter a creche e os trabalhos sociais da nossa casa. E pedimos finalmente por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o capítulo 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento:
honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro, seja punido de morte, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o homem. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Mas comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Essa outra passagem está no Evangelho de Lucas. Então vamos ver as considerações aqui do Kardec. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-se tais quais eram, já que lhes haviam ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Esta é a razão de haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus faz alusão quando diz: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Nunca, porém, homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Essa passagem do Evangelho
ela usa, né, um costume, né, um hábito na época, que era de lavar as mãos antes das refeições, para fazer uma comparação entre a limpeza material, né, que lavar as mãos é uma limpeza material, é uma externa material, e a limpeza espiritual, que é a limpeza interna. E se a gente levar em consideração que nós somos espíritos encarnados, e isso é um estágio provisório, porque nós vamos desencarnar, né? E a cada encarnação nós utilizaremos um novo corpo. Então isso nos leva a concluir que a principal pureza, a principal limpeza que nós devemos buscar é a limpeza espiritual. Porque ela vai permanecer no meu espírito por todas as encarnações que eu tiver pela frente. Aquela limpeza que eu conquistei, né, com a minha reforma íntima, com o meu esforço em me tornar uma criatura melhor, sobre vários aspectos. Se por acaso eu abraço uma religião que me ajude nesse processo de reforma íntima, ótimo. Todo mundo sabe que a religião é uma invenção do homem, né? Senão, o que seriam dos ateus, dos agnósticos, das pessoas, dos nossos irmãos reencarnados como nós, que não acreditam em nada disso, mas que em grande número são pessoas extremamente positivas, bondosas, caridosas, equilibradas, muito mais do que muitos adeptos das várias religiões que estão aí pelo mundo. Então, quando ele fala dessa questão das práticas exteriores, e depois ele é bem taxativo quando ele chama de hipócrita essas pessoas que se preocupam com as questões externas, materiais, com os dogmas religiosos, mas colocam em segundo plano ou até abandonam a sua reforma íntima. Ele é muito claro quando ele coloca que o objetivo da religião é tornar o homem melhor. Quantos religiosos nós conhecemos espalhados aí pelo planeta que se consideram tementes a Deus, religiosos, praticantes, mas que fora das práticas religiosas, fora do ambiente religioso, fora dos templos, das reuniões, das cerimônias, são verdadeiros déspotas, são cruéis, são invejosos, são maledicentes, mas são religiosos. Na cabeça deles estão com seu lugar garantido no céu, ao passo que muitos que nem acreditam em céu estão com esse lugar mais garantido do que eles. Se é que existe esse lugar, a gente sabe que não. A gente sabe que o nosso objetivo é a nossa evolução espiritual, porque ela vai nos acompanhar durante todo o nosso processo evolutivo, porque nós somos espíritos eternos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, vamos em busca da perfeição e a atingiremos algum dia. Eu ficar me preocupando com as aparências materiais, com os dogmas religiosos daquela doutrina que eu abracei, que eu professo, e esquecer de combater as minhas imperfeições morais, estou perdendo tempo. Na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, eu estou sendo um hipócrita, porque eu estou falando o nome de Deus e, na verdade, eu estou muito longe da doutrina que o Cristo trouxe. E ele trouxe uma doutrina moral, ele não trouxe uma doutrina religiosa. Nós é que transformamos aquilo numa religião, o homem, né? Que transformou os ensinamentos de Jesus numa religião. Mas o ensino de Jesus, as parábolas de Jesus, elas são todas de cunho moral, comportamental, social. A questão religiosa veio depois, né? E ele é muito claro quando ele fala: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Quantas pessoas falam de Deus exageradamente, inclusive vão de encontro até alguns mandamentos, né, da Igreja Católica, que diz que não se deve dizer o nome de Deus em vão. E é o que mais a gente vê por aí, oralmente, em adesivos dos carros, nas placas, nas camisetas: Deus para lá, Deus para cá, foi Deus que me deu, sem Deus eu não sou ninguém. Então, ótimo, é uma manifestação de fé, que seja,
Mas será que essas manifestações exteriores, essas práticas exteriores, tá me fazendo ser mais puro? E eu estou falando da verdadeira pureza, que é o item do evangelho de hoje. Não adianta nada. E quando ele coloca a questão de se lavar as mãos, ele fala inclusive da questão do que sai da boca do homem. O que sai da nossa boca, o que nós falamos, o que nós pensamos, provém do nosso coração, da nossa índole, da nossa condição evolutiva. Então não adianta nada eu adotar uma alimentação equilibrada, vegana, macrobiótica, seja lá o que for, procurando purificar o meu corpo, achando que com isso eu vou purificar o meu espírito, e não combato as verdadeiras impurezas que eu ainda carrego, que é a inveja, a maledicência, a incapacidade de perdoar, o egoísmo, coisas que ainda nós manifestamos, né, em maior ou menor intensidade. Aí eu deixar isso em segundo plano e ficar me preocupando com a minha alimentação, com a minha saúde física, né? E a gente, né, muitos aí não acreditam, mas nós sabemos que os gregos já falavam isso. Mente sã, corpo são. A melhor forma da gente proteger a nossa saúde é proteger a nossa mente. Porque se eu tenho uma mente poluída, eu vou ter um coração poluído, eu vou ter um campo eletromagnético desenergizado. E se eu for assim, se eu estiver assim, não há qualquer alimentação equilibrada, qualquer remédio, qualquer tratamento que vai me fazer uma pessoa pura. Porque eu estou, como diz o Evangelho, com um coração cheio de rapinas e iniquidades. Né? O que adianta eu me preocupar com os pratos e copos limpos, com as mãos lavadas, se da minha boca e da minha mente saem energias terrivelmente pesadas, positivas, negativas, né, e prejudiciais. Então, esse evangelho de hoje é para a gente alertar e continuar buscando essa verdadeira pureza, que é a nossa reforma íntima. É a gente vigiar os nossos pensamentos, é a gente não perder as oportunidades de fazer a caridade, de perdoar, de ser útil a quem quer que seja, de consolar, né? O resto a gente não precisa abandonar, mas a gente precisa estabelecer as prioridades. E a verdadeira pureza a gente só conquista cuidando da nossa limpeza espiritual, da nossa reforma íntima. Acho que essa é a mensagem, né? Como todas as outras que Jesus traz, que é uma coisa indispensável para a nossa evolução. É a nossa evolução moral, a nossa conquista espiritual. Então vamos pedir à corrente franciscana, aos guias e mentores espirituais e aos orixás da nossa casa, forças para o nosso passe. Esse passe que tem o poder de limpar os nossos campos vibratórios, de nos harmonizar e até de nos curar, desde que nós nos coloquemos numa condição de receptividade para recebermos essas bênçãos. Senhor, dai-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos fluam as energias vindas do plano espiritual, que equilibram, que harmonizam, que curam e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.